Bom, todos nós temos essa mesma percepção, né? Não é novidade, o inconsciente coletivo está nos mandando essa mensagem de que nós vivemos em um mundo muito fragmentado, que esse mundo ele foi construído assim, de certa forma por um metabolismo, que é o metabolismo capitalista, que acabou nos trazendo para a situação atual em que não só os movimentos, as redes, os coletivos, as comunidades estão fragmentadas, mas também o próprio ser humano se sente cada vez mais desconectado do outro. Isso vem trazendo uma série de sintomas na sociedade, desde sintomas psíquicos, como ansiedade, depressão, em níveis cada vez mais crescentes, doenças orgânicas como câncer, que não se devem também aos agrotóxicos e muito, mas também a esses sintomas de desconexão social e de afastamentos. O fenômeno da globalização, né, o outsourcing que a gente vê, né, os países comprando produtos de distâncias enormes, causando desemprego localmente, sem digamos assim, se preocupar com a economia local, pensando em primeiro lugar no profit, né, no lucro, acabam aumentando mais ainda esse desagregamento social, esse estado de perda de ligação entre as pessoas. E o decrescimento vem em contraposição a isso, né? Ele é um pensamento sistêmico, integral, que de certa forma pensa em resolver isso. O decrescimento ele precisa de pessoas, que as pessoas, para que a gente possa propor para alguém, para alguma pessoa entender o que é decrescimento, essa pessoa precisa sentir que na comunidade, no local onde ela vive, ela tenha uma sensação de conforto, de segurança e de felicidade. A gente não pode pedir para uma pessoa que está na miséria para que ela aceite o que é decrescimento. Então, uma pessoa que tem uma qualidade de vida já garantida, de certa forma, ela vai poder entender, né, que talvez ela tenha passado de algum limite, se ela conseguir olhar que abaixo dela tem uma multidão que ainda não chegou e talvez precise chegar. Eu sempre lembro de uma frase eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de sistema econômico, muito menos político, né? Não faço política partidária, né? Não é a minha linha, mas também, né, não sou contra quem faz, não. Mas eu lembro do livro do Ivan Illich, né? Que é o livro Energia e Equidade, e o capítulo, a chamada inicial era do ministro dos transportes do Chile, e ele dizia assim: o socialismo só poderá vir de bicicleta. Então já era uma mensagem decrescentista, né, para que as pessoas que nos governam atentem, né? Siga o exemplo do Pepe Mujica lá no Uruguai, né, que está morando na mesma casa que ele morava, usando o mesmo carro de sempre, porque na verdade ele não precisa de nenhum carro especial, de nenhum palácio especial para exercer o que ele foi chamado pelo povo para exercer, que é o cargo de presidente da República. Então isso também é decrescimento e a gente tem que se dar conta disso. Só contando um pouco da minha história com o decrescimento, minha história foi por acaso, assim, eu acabei caindo numa revista comum, uma revista chamada Vida Simples, e eu acabei lendo uma entrevista sobre o Sérgio Latouche, e quando eu li ali o que era decrescimento, por uma revista, uma reportagem de uma revista, eu disse, nossa, mas isso é o que eu acredito desde sempre, assim, é uma coisa que estava dentro de mim, só que não tinha um nome, é uma coisa que, mas é isso, né? E aí, aí comecei a pesquisar um pouco mais, cheguei em Jacques Ellul, e as leituras foram se aprimorando, e comecei a escrever algumas coisas, mas sempre fora do mundo acadêmico. Eu também faço parte de uma rede que é a Colmeia Ideias em Cooperação, é uma incubadora de ideias e soluções altruístas, e lá a gente tenta pegar boas práticas, bons exemplos que existem pelo mundo e tenta implementar em localidades onde elas são necessárias, sempre exemplos todos pautados por uma única essência, que é o bem comum. Então, se algo vai produzir capital privado, ou seja, vai causar opressão, vai causar exclusão, ou vai causar escassez, é algo que não interessa à nossa rede. Então, fora isso, né, e concordando com o que o Panos falou, a IDN precisa ter princípios bem básicos, e tem que ser muito poucos princípios, para tentar agregar o maior número de pessoas possíveis em torno dessa rede internacional.
eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas propostas que a gente tem, talvez que a gente possa, até para não causar uma fragmentação, colaborar e estar participando da IDN em vez de repente, utilizar as redes que a gente está usando agora. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Então, assim, um dos nossos objetivos de longo prazo, primeiro adorei a definição de sustentabilidade, de crescimento sustentável, social, muito boa, copiei até para usar oportunamente. Então, o objetivo de longo prazo seria, então, sustentar a vida em todas as suas formas, no planeta Terra, enquanto permita a todos os seres humanos terem vidas significativas e passíveis de evolução, de desenvolvimento, de crescimento. A gente precisa fazer crescer a nossa vida, não precisa fazer crescer a nossa economia, né? nem as coisas que a gente tem armazenadas no sótão, no porão ou em qualquer lugar das nossas casas. A situação atual, então, é que a economia mundial, em regra geral, ela é baseada em crescimento, consumo, exploração, né, dos recursos humanos e dos recursos naturais. Se estima que a cada 8 horas de trabalho, cerca de 6 horas, então, elas são destinadas, não são destinadas para a pessoa que está realizando aquele trabalho, elas são derivadas para taxas ou para o lucro de alguma empresa. Então, na verdade, a gente vive numa situação de vida em que a gente não é proprietário do nosso próprio tempo. E uma outra forma de dizer isso seria o seguinte: se todos nós conseguíssemos ter uma forma de distribuir o trabalho necessário para a manutenção do nosso planeta e das qualidades de vida da população do planeta inteiro como um todo, num patamar sadio, sustentável e também com conforto, com segurança e bem-estar, nós precisaríamos trabalhar somente 2 horas por dia, todos. Aí entra naquela discussão, e aqueles trabalhos que ninguém gostaria de fazer, quem faria? Bom, eles seriam distribuídos entre todos, e a gente ia limpar lixo talvez uma vez no ano, porque ele estaria sendo distribuído entre todos, né? E a gente estaria a maior parte do dia fazendo coisas de contemplação, de prazer. Parece um mundo idílico, mas na verdade é isso que todos nós estamos aqui buscando. E a gente gostaria não só para a gente, mas também para todo mundo, isso tenho certeza. Senão a gente estaria em casa, estaria no boteco fazendo alguma... né? A gente não está aqui só para aproveitar. E, como eu falei antes, as pessoas estão se sentindo cada vez mais desconectadas, né? Umas das outras, e uma sensação de incômodo, uma sensação de angústia. A impressão que a gente tem quando a gente conversa com as pessoas, mesmo que elas não consigam transmitir isso, é uma sensação de estar prontas para explodir, né? Uma sensação de falta de sentido nas coisas. Eu sou, na minha prática diária, sou médico endocrinologista, então eu não só sinto isso. As pessoas vêm, sentam, me pagam uma consulta e me dizem que não se aguentam mais. Assim, são professores, são pessoas que trabalham na iniciativa privada, que são exploradas pela empresa que mata frango. Se eu não der o atestado daquele jeito, a empresa não vai aceitar, vai descontar o salário, e as situações são caóticas. Eu tenho esse privilégio de ter uma porta para a sociedade, uma porta real, e não aquela porta que é apresentada para a gente através da mídia. Bom, o que a gente tem até agora, então, em relação ao que eu vim falar, que é a integração de redes e movimentos? Bom, até agora a gente tem um monte de organizações, né, de iniciativas, de movimentos, redes sendo criadas nas mais variadas áreas em relação à permacultura, em relação à educação democrática, libertária e popular, em relação a energias verdes sustentáveis. A Rio+20 é um exemplo maravilhoso, assim, são milhares de tendas espalhadas e cada um defendendo o seu quinhão, o seu canto. E eu sempre brinco, né, digo que evento é vento. Então o evento passa e no final as pessoas continuam desconectadas e não existe uma proposição, não tem uma linha onde as pessoas possam se agarrar e dizer: não, eu quero continuar essa discussão com você, onde é que está? Cadê o contato de todo mundo que estava aqui? O Fórum Social Temático desse ano, em Porto Alegre, foi um absurdo, porque eu vou no fórum desde 2001, sempre como ativista ou participante, né? Nunca como coordenação, mas eu consigo sentir que parece estar crescendo uma desarticulação forçada dos movimentos, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando se organizar, quem está lá em cima está percebendo isso, está forçando a barra para tornar mais difícil que as pessoas se juntem, né?
vai acontecer, uma hora vai acontecer, mas a gente tem que usar a nossa cabeça para conseguir facilitar essa convergência de movimentos. Então, hoje a gente vive num tempo, 2012, a gente tem ferramentas tecnológicas de interação e comunicação. A gente nunca pode esquecer a grande parcela da multidão que está fora disso ainda, mas a gente pode criar um mecanismo híbrido, utilizando ferramentas de internet e técnicas ancestrais de comunicação, como telefone ou conversa com os vizinhos mesmo, né, para trazer as pessoas com as quais a gente se conecta, nossos vizinhos que não se ligam para a internet, para essas redes das quais a gente está participando. Então, existem vários desenhos viáveis, possíveis, e a gente pode escolher algum deles para o decrescimento. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje é repetir esses parâmetros fragmentários de ataques específicos. Os grupos feministas se reúnem entre feministas, os grupos de ciclativismo entre ciclativistas, os permacultores se reúnem ou sei lá, nos espaços urbanos ou nos espaços rurais dentro de ecovilas e na verdade eles se organizam em redes de ecovilas, mas não existe um diálogo entre vários grupos e movimentos que têm o mesmo caminho, que é a busca de bem comum em contraposição à capital privada. Então talvez o que a gente precise para ter uma força, eu falo força e bato na mão e me sinto até angustiado, porque isso lembra um pouco de militarismo e não é o que eu gostaria de usar um outro tipo de força, né, que é o do aconchego, do acolhimento, mas a gente precisa desse tipo de embraçamento, então, entre os movimentos. Até que está tudo muito bonito, está todo mundo sorrindo, tá muito bacana, mas geralmente é assim, né? É muita conversa, todo mundo sai inspirado, motivado, vamos fazer alguma coisa, mas o que a gente pode fazer de fato, já que a gente está falhando em integrar nossos esforços? Bom, então assim, as minhas propostas seriam mais ou menos simples, né? Promover então a convergência num nível mais profundo, além desse que a gente consegue fazer com a criação de redes, né, entre movimentos que já estão em ação, como o Panos também falou, né? Não esquecer que a gente não vai estar criando a roda, a gente não quer mexer nem com o ego, nem com a singularidade de cada localidade, de cada movimento, de cada iniciativa. Eles têm que permanecer exatamente do jeito que eles estão, fazendo aquilo que eles mais gostam de fazer, aquilo que eles têm mais tesão em fazer, porque dessa forma eles vão acabar fazendo bem. Então, usar ferramentas de comunicação e de integração open source, sempre, isso é básico, que não sejam possuídas, que não tenham a posse de uma organização, ou de um instituto, ou de uma rede, ou que não seja de ninguém, que se consiga criar um sistema. É engraçado, o domínio vai ter que estar em algum lugar, vai ter que estar no nome de alguém, sempre vai ter que estar, mesmo que se diga, que se assine um contrato, vai ter que estar. Ou então que seja de um grupo enorme, né, de movimentos que assinem uma carta e digam, não, isso aqui é de todos, e de todos que chegarem a partir desse momento também é proprietário disso. Então isso tem que estar num acordo básico, né? Obviamente até agora está muito, o escopo está um pouco amplo, eu sei que eu não consegui passar isso para vocês muito claramente, mas então assim, uma outra coisa muito importante de se preocupar é a questão da governança. Quando a gente quer fazer um guarda-chuva muito grande para acolher muitos movimentos, como é que a gente vai fazer a questão de mediação de conflitos, como é que a gente vai realizar a governança mesmo, a tomada de decisões, que sempre, idealmente, é feita por consenso. Existem modelos como as assembleias dos movimentos Occupy, que podem ser citadas, né, mas existem outros modelos de governança, o Crowdwise, Liquid Democracy, Adhocracy, que são ferramentas que podem ser usadas para tomar decisões justas, muito melhores que sistemas de votação direta, como os que a gente tem hoje, de ou este ou aquele. Uma outra coisa muito importante a ser feita desde o início, na integração de movimentos, eu acho que pulou aqui. Encontrar, então, objetivos que possam ser compartilhados entre iniciativas. Muitas vezes a gente tem grupos, vamos pegar, por exemplo, que tem 4 tags, né, ou 4 objetivos
que são desconexos, mas tem um deles que são objetivos em comum. Hoje, esses grupos não sabem, não trabalham juntos naquele objetivo em comum. Então, se nós conseguirmos criar uma ferramenta, conseguirmos definir uma nuvem de assuntos que são interessantes e agregar, estou falando de forma planetária, né, movimentos que têm interesse naquele assunto, gerar um mapa real de pessoas que... Então, é um trabalho do cão. Não estou dizendo que vai ser algo fácil, mas se a gente conseguir imbuir vários movimentos dessa importância de convergência em torno de temas específicos e fazer com que todos, ou todos possíveis de identificar, trabalhem juntos, isso sim, eu acredito, vai ser capaz de realizar uma mudança significativa e duradoura na nossa sociedade. Enquanto nós tivermos, pegar um exemplo bem simples, Fórum de Mídia Livre. Participei no Fórum Social Temático, participei novamente aqui agora, está se tentando criar uma coisa chamada Protocolos Livres, onde vai se permitir que todos os movimentos sociais possam continuar tendo seus sites, suas ferramentas, só que a linguagem subjacente vai permitir que todos compartilhem tudo, sem que ninguém fique dono daquele conteúdo que está sendo produzido. Em 6 meses nada se conseguiu fazer, de lá para cá muito pouco se evoluiu, só que ao mesmo tempo eu sei, porque obviamente estou conectado, que existem outros movimentos na Suécia, na Áustria e na Alemanha que estão fazendo a mesma coisa. Então vai chegar ao final do esforço de 1, 2 ou 3 anos para construir um protocolo livre aqui na América do Sul e de repente lá na Europa tem um outro, e aí já são 2 linguagens que não se conversam depois de um... Então assim, esse trabalho de mapeamento, de encontrar as tags, né, as palavras-chave que movem cada grupo, são muito importantes. Desculpa se eu estou sendo um pouco técnico e acaba ficando chato. E também a importância, né, que o Panos também falou sobre a questão, e o Federico também, a importância do local. Existem formas de, por exemplo, você conectar, e ainda falando da questão do decrescimento, grupos que são, por essência, decrescentistas, como os cicloativistas dos permacultores, por exemplo, né? Pessoas que fazem permacultura urbana. Daqui a pouco os cicloativistas podem ter uma subsistência econômica facilitada e facilitar os permacultores no momento que eles criam um sistema de CSA, por exemplo, onde os cicloativistas vão fazer as entregas dos produtos agrícolas. Só que hoje essas redes não se conversam, então surge uma solução, mas essa solução surge espontaneamente em um determinado local. Ela demora muito tempo para ser conhecida e ser replicada. Então a criação de uma rede que faça uma articulação entre isso, mesmo que não seja uma rede formal, sejam de pessoas atentas a isso, esse também é o nosso objetivo. A gente está disposto a colaborar com quem mais queira fazer isso, quer seja o IDN, quer seja qualquer outra rede, movimento que já esteja fazendo isso. E finalmente a gente tem uma ferramenta que ela, a partir de agora, eu já estou colocando à disposição de quem quiser utilizar, que é o Ágora.cc. Ágora para remeter àquele espaço grego, né, berço da democracia, onde os cidadãos livres, então excluindo-se mulheres e escravos, né, naquela época. Hoje em dia se permitem mulheres, se permitem escravos, que acho que não existem mais, mas então se permite obviamente a todo mundo que participe. O Ágora.cc é um espaço de debate, é uma ferramenta de áudio encontro, e essa ferramenta permite a criação de infinitas salas de conversação. Ele é mais ou menos como aquela hierarquia antiga do Yahoo, do GeoCities, que tinha salas agregadas por temas e você entrava e criava seu site. Só que o objetivo dessa ferramenta é criar algo como o Edgar Morin chamava de cidade planetária. Algo conectado 24 horas, diferente de uma rede social proprietária, como o Facebook, por exemplo, uma rede livre, de código livre, onde você consegue criar a sua sala com o teu tema, ou 2 ou 3, do teu grupo, e você marca uma reunião com os teus amigos ou colegas de outros estados ou países daquele tema, e você conversa ali em um horário demarcado, uma reunião síncrona. Não vai eliminar a rede social online, não vai eliminar a lista de e-mail, não elimina nada, ela é um complemento para facilitar a comunicação. Só que o interessante disso é que, como ela é feita de salas, você está numa reunião das 8 às 9 numa sala.
e você vê que acima de você, nas outras salas e abaixo, tem outras salas com reuniões. Opa, mas aqui tem um encontro da rede da permacultura social brasileira, acontecendo das 9 às 10. Acabou a minha reunião, eu posso clicar lá e polinizar. Começa a acontecer um fenômeno chamado cross-pollinization, né, que é a polinização cruzada, onde uma pessoa de um grupo de interesse acaba entrando numa sala de um outro grupo, leva o conhecimento dela, ou então se ela está numa primeira encontro ela só escuta e passa, daqui a pouco, pô, são 10 horas, está na hora de eu ir dormir. Ah, mas tem algo tão legal acontecendo aqui, eles estão falando sobre movimento de ocupação, Ocupa Salvador, está aqui conversando sobre, deixa eu ver o que o pessoal está organizando lá em Salvador. Então, digamos, a visão dessa ferramenta, né, ela permite essas conversações continuadas entre diferentes grupos e movimentos no espaço que é livre, que não é de ninguém, e que pode ser desenhado dessa forma no momento em que a gente, porque isso está livre para ser mudado, para ser digamos, adaptado, porque ele foi criado dessa forma, ele foi criado para ser um espaço em que os grupos que forem chegando definam como que isso vai seguir. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado.